Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí de Google Apresentações. Nessa aula nós vamos ver alguns outros efeitos que a gente não tinha visto na primeira aula, tá? Complementando então a primeira aula aqui. Bom, meus amigos, nessa primeira aula nós vimos nossos 3 primeiros slides, inclusive esse último com a foto de um carro, e agora nós vamos aprender outras coisas. Para começar essa aula, então, eu já vou colocar aqui um outro slide, vou adicionar um outro slide. Lembrando que o Ctrl M faz com que o slide seja inserido, é um atalho, ou então eu clico aqui, ó, e escolho o layout que a gente quer. Eu, nesse caso, vou escolher este layout aqui, ó, um título com 2 imagens. Mas se, por exemplo, eu quiser outro, clico no layout e aí seleciono um outro formato. Tudo bem? Então, beleza. A partir daqui agora nós vamos começar a nossa aula. Lembra só, gente, que o layout é a disposição das caixas que tem aqui no slide, tá? Vamos lá, eu vou adicionar o seguinte slide, ó. Preço das coisas. Ótimo. E aqui eu vou colocar 2 imagens, tá? Lembra uma coisa, para a gente adicionar a imagem, basta eu clicar aqui ó, no inserir, imagem, pesquisar na web. É o jeito mais simples. Eu vou nele. Então eu vou procurar aqui, ó, arroz. Bom, clica na imagem e aí você vem ó, inserir. E aí a imagem é adicionada. Bem bonitinho esse arroz, né? Então tá bom. Vai ser adicionado aqui, ó. Então temos a imagem de um arroz. E agora eu vou procurar outra imagem. Lembrando, inserir, imagem, pesquisar da web. Vou aqui agora procurar óleo de cozinha. E vou selecionar a minha imagem aqui. Essa aqui eu gostei. Cliquei na imagem, ela aparece com um vizinho aqui. Aí você vem aí e insere. Tá vendo a imagem? Tá muito grande, eu clico nela, diminuo o tamanho e coloco ela na caixa de texto. Ó, e aí eu rearranjo ela para o tamanho que eu quero. Prontinho. Temos aqui um slide criado. Ótimo. Vamos ver como é que essa apresentação executa. Ó, gente, nós temos aqui ó, a forma de eu clicar na primeira apresentação, ou melhor, no primeiro slide. Toco aqui para apresentar a tela ó, e vou passando de um por um. Ok? E eu posso ir para frente ou então voltar. Tudo bem, mas e se, por exemplo, eu tiver aqui ó, com um slide, o último slide selecionado? Como é que eu faço para ele apresentar da primeira? Eu venho aqui, ó, ao lado de apresentar, tem uma setinha para baixo. Clico nela e coloco assim, ó, apresentar desde o início. Tudo bem? Clico aqui então e ele mostra para mim a apresentação desde o início. Ó. Certinho. Então, gente, vamos lá então para a nossa próxima etapa. Veja uma coisa interessante aqui. Vou botar novamente para apresentar. Olha, essa apresentação ela está chapada. Como assim? Veja que quando eu passo de um para o outro, eu não tenho nenhum efeito. Ó, esse slide aqui para o próximo, apenas um diminui não, passa para o outro, sem ter nenhum tipo de efeito. Ó, desaparece e aparece. Eu chamo de chapado porque a gente não tem nenhum tipo de efeito para efetuar essa transição. No Google Slides ou Google Apresentação, a gente pode fazer uns efeitos de transições. Como é que isso acontece? Eu preciso clicar aqui, ó, transição. Ele aparece para mim o menu de transições. Se por algum momento eu fechar, eu posso clicar aqui, ó, transição. Ok? E aí, gente, eu consigo selecionar a transição do meu slide. A transição é o momento em que um slide passa para o outro. E aí, como é que eu coloco aqui? Ó? Eu venho aqui nessa parte nenhuma, clico e escolho um efeito. Vou escolher aqui dissolver. Quer ver?
Para eu testar esse efeito, eu vou aqui em reproduzir. Bom, primeira transição. Quando eu já vi, clico em parar, reproduzo novamente para eu ter certeza. O slide vai aparecer para mim mais suave. Tranquilo, parei. Tenho que ir ao segundo slide e fazer novamente o efeito. Ó. Clico aqui, vou colocar agora deslizar a partir da esquerda. Vamos ver como é que funciona. Quando eu clico em reproduzir, ele mostra para mim o efeito. Viram? Ótimo. Entenda, gente. Se eu quiser colocar outro efeito, eu venho aqui no outro slide. Opa, deixa eu clicar aqui em parar primeiro. Vou aqui no outro slide e seleciono aqui ó, um outro efeito. Vou colocar esmaecer. Testa aqui, ó. Ótimo, já veio mais um efeito. Clico aqui em parar para ele parar a pré-visualização e vou para o próximo. Entenda assim, gente. Caso haja um efeito que você goste e seja padrão, você também pode clicar aqui, ó, aplicar a todos os slides. Tá ok? Nesse caso, eu vou colocar um efeito para cada. Nesse último slide, eu vou colocar assim, ó. Deslizar a partir da esquerda. Vamos ver como é que fica. Viram? Mais um efeito. Então, o nosso slide agora já tem efeitos. Vou clicar em parar. E veja que a partir do momento em que eu crio um efeito de transição, aparece aqui ao lado do slide uma figura dizendo que há alguma animação nesse slide. Vamos ver como é que fica então? Ó, selecionei o primeiro e vou clicar em apresentar. Passo para o segundo, terceiro e quarto. Entenda então que a transição é esse movimento de sair de um slide e ir para o outro. Ok? Então, esse efeito de transição, ele é feito para slides, tá? Não é feito para outras coisas. Transição é feito de slides. Ok? Mas veja ainda um outro fator. Os nossos slides, eles estão muito básicos, olha. Esse aqui, a predominância é o branco, com as letras em preto. Esse outro aqui só tem uma figura e esse outro aqui talvez seja o mais bonitinho. Mas existe algo chamado tema. O tema de um slide é como ele vai ficar aparecido para você. Esse aqui, gente, é o tema mais básico, o tema que vem por padrão. Se eu toco aqui, ó, clico em tema, ele aparece para mim outros temas. Ó. Por exemplo, esse preto simples. Ele apenas altera a predominância do branco agora para o preto. E se eu toco nesse outro aqui, ó, esse aqui já muda a característica visual do meu slide. Ó. Percebe? Veja que agora, ó, quando eu mudei o tema, a formatação dos textos e também de alguns itens muda. Ó. Por exemplo, aparece aqui ó, uma linha. Essa linha significa aqui, gente, ó, que o tema diminuiu o tamanho da caixa de texto. Viu? Então, cada tema ele vai ter a sua formatação padrão dele. E o que eu tenho que fazer? Quando eu escolho um tema que me agrada, por exemplo, esse tema aqui, ó, eu já achei esse tema mais bonito. O que eu faço? Eu vou olhar nele e vou ver qual é a diferença. Ó, nesse caso, para eu colocar essa imagem juntamente aqui da caixa de texto, eu tenho que dar uma diminuída nela. Ó. Diminuir a imagem, adicionei o tamanho da caixa de texto. E o mesmo vou fazer para outra aqui. Mas, professor, e se eu não quiser fazer isso? Tem algum problema? Não, vai da preferência de cada um. Eu gosto de deixar assim porque fica o tamanho que está no tema. Ok? Ó, preço das coisas. Então já está mudando aqui. Ó. Primeira apresentação eu tenho um tipo de tema aqui. Na segunda, outro. Na terceira, tenho esse aqui. E assim, gente, a cada slide que nós vamos fazendo, ele vai colocando o slide conforme é o tema configurado. Mas olha, o slide do carro não mudou. Por quê? Porque o carro, essa imagem dele, está ocupando todo o espaço do slide. Significa que o que tem aqui, ó,
atrás da imagem, não aparece. Então, eu posso colocar o tema que eu quiser, que se minha imagem estiver ocupando todo o slide, então não vai aparecer o tema lá atrás. Entenderam? É por esse motivo, então, que essa imagem aqui não deixa a gente ver a mudança do tema, porque ela sobrepôs todo o slide. Ó, vou procurar um outro tema. Esse também é interessante. Ó. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse tema mesmo aqui. Predominância em mais em um cinza escuro. Vou acertar isso aqui. Também acerto essa figura. Lembrando que, para eu fazer o que eu estou fazendo, basta eu clicar sobre a figura e nesses quadradinhos aqui eu clico seguro e altero a imagem. Tá bom? Então vamos ver como é que está a nossa apresentação. Clico aqui em apresentar. Veja, meu primeiro slide tem o efeito de transição agora, ó, do primeiro para o segundo. Do segundo para o terceiro tenho outra transição. E do terceiro para o quarto tenho mais uma transição. Tá vendo? Então, gente, esses efeitos eles dão maior riqueza para a nossa apresentação e faz com que a pessoa que esteja assistindo se sinta melhor, se sinta mais agradável ao ver. É muito interessante que nós usemos isso aqui com sabedoria. Por quê? Porque se a nossa apresentação estiver cheia de efeitos, o efeito pode ser o contrário, a apresentação pode ser chata. Então já fica aqui uma dica para vocês. Quando fizerem alguma apresentação, evitem de usar efeitos demais. Tudo bem? Para que essa aula não fique muito longa, eu vou parar por aqui e nós continuamos na próxima. Ok? Até mais!